E olha, pessoal, agora no programa eu tenho o prazer de receber a professora universitária, educadora corporativa e empreendedora na Bossa Experiências Criativas, a Lúcia Búrigo, uma pessoa que eu admiro bastante há muito tempo. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. Que apresentação carinhosa. Merece. Valeu, muito obrigada. Ô, Lúcia, você vai participar do Festival Social Good Brasil em Florianópolis, falando sobre o impacto digital e o público 60+. Ótimo. Qual a importância de falar sobre isso? Acho que a importância está justamente na questão da segmentação do público, né? Quando a gente fala de um público 60+, a gente está falando de um público que molda a nossa demografia daqui por diante. Então, a gente sabe que quando a gente fala de públicos mais maduros, né, Gi, a gente está falando justamente de uma geração que vai impactar de uma forma decisiva não só o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho também, né, mas a nossa dinâmica enquanto sociedade a partir de agora. A gente não é meramente uma mudança de contorno de pirâmide etária, mas é basicamente o significado de uma mudança de tudo que a gente conhece como está posto hoje. Com então, certeza. É uma quebra de paradigma muito representativa. E a gente falar sobre 60+, é falar o tempo todo sobre inclusão. Porque, afinal de contas, a gente está reinventando o conceito de velhice, né? Com certeza. Eu ia dizer uma reinvenção mesmo, porque parece que as pessoas têm aquela velha brincadeira, o 40 de hoje é o 30, o 50 é o 40, e é isso mesmo. Porque a gente vê que as pessoas estão mais ativas, querem ficar mais tempo trabalhando. O público consumidor, por exemplo, 60+, né? A empresa que foca nisso. E consegue atingir realmente o público consumidor, né? O consumidor. Então, assim, são muitas reinvenções que devem ser feitas, né, Lúcia? Eu falo que se a gente olhar só para a ergonomia do que a gente tem hoje constituído, a gente já tem aí uma mudança considerável. Não é? Né? Então, a gente precisa justamente pensar como é que a gente coexiste, que é o tema até do Festival SGB na semana que vem, dentro de um outro cenário. Então, a gente tem hoje essa condição multigeracional em todos os ambientes. A gente está vendo nas organizações cada vez mais a necessidade justamente de miscigenar os times, porque é na diversidade que a inovação floresce. Com certeza. E embora a gente ainda tenha muito preconceito em relação a essa mistura, a gente precisa ir aos pouquinhos criando uma nova cultura. A gente precisa justamente buscar alternativas para a gente coexistir bem, aproveitando o que de melhor cada geração traz para dentro dos múltiplos ambientes de convivência. É um grande desafio, né? A gente tem 4 gerações trabalhando juntas, se bobear daqui a pouco entra a 5ª, já que vem junto e justamente o desafio de integrar tudo isso. Agora, eu queria saber a questão do público 60+, dentro dessa sua fala, né? O que você apresenta? Né? Quando se fala impacto digital também, né? Essa parte dessa inclusão também é importante. Né? Sem dúvida, porque como é que tu vai falar, por exemplo, de uma inclusão dentro do ambiente de trabalho sem tu pensares em estar todo mundo na mesma página, né? E por outro lado, acho que o grande desafio é quebrar um paradigma de achar que o público mais velho, primeiro, que ele não conhece o digital, porque ele não é um nativo digital. Talvez ele não conheça absolutamente nada desse ambiente. E isso é uma inverdade. A gente está vendo justamente alguns indicadores muito relevantes nesse sentido de mostrar cada vez mais a inserção desse público dentro destes ambientes e a busca incessante justamente do uso das plataformas, das possibilidades que estão disponíveis para que a gente possa otimizar tudo que a gente já tem de bagagem positiva em relação ao trabalho, também com esse aparato digital. A gente não nasceu chipado como como as gerações atuais, mas por outro lado existe todo um trabalho no sentido dessa integração acontecer. E uma das coisas que a gente precisa justamente romper é basicamente com esse paradigma de que porque é mais velho não entende, porque é mais velho não vai acessar a plataforma, não vai usar a inteligência artificial. E isso é uma grande bobagem. O que precisa ser feito? Na verdade, primeiro de tudo é a gente pensar nessa coisa eu falei da quebra de paradigma, que passa por um aspecto cultural, que é quebrar esse discurso de não dá, não vai, não aprende, porque isso, na realidade, é uma falácia.
E a outra questão é da gente criar políticas para que efetivamente as pessoas possam buscar o conhecimento, a informação necessária para poder estar numa outra página em relação ao que vem por aí. Mudar discursos também, fazer com que as pessoas, você aí de casa, né, não tenha medo, né? O mundo digital é um mundo legal também, nos facilita a vida em vários aspectos, né? E na verdade, o que a gente percebe é que toda vez que existe uma abertura para que o público mais maduro tenha o acesso, quando ele é favorecido, ele é facilitado, ele tem uma resposta de demanda muito intensa, né? Eu acabei de sair agora de uma conversa com algumas pessoas que vão estar comigo nessa interação, e que são pessoas que, de alguma forma, movimentam projetos já nesse sentido em Florianópolis, seja através da universidade ou de outros órgãos, né? E a gente estava justamente vendo o quanto a resposta é intensa na medida que o programa surge. Então, as pessoas, elas estão abertas, elas estão buscando, é preciso que a gente crie os canais, é preciso criar o acesso, é preciso criar a possibilidade para que eu me sinta chamada, né? Então, acho que esse é o grande pulo do gato. E aí, nisso, entram as instituições de ensino, entra também, né, essa coisa, quando eu falo em políticas públicas, é justamente da gente olhar dentro das nossas competências o que é possível da gente estar implementando para que cada vez mais as pessoas estejam inseridas dentro dessa realidade. Dentro desse contexto, né? Hoje é tudo muito digital, tudo muito... algumas têm preconceitos, medos, não quero... Mas não tem como a gente já fugir, ficar low profile, não tem como, porque a tecnologia ela nos ajuda em muito. Né? E assim, se nós formos olhar para os nossos históricos, e eu brinco, eu hoje, na minha condição de 60+, volta e meia eu me deparo com algum tipo de atitude etarista em relação ao, ela não sabe, ou ela não vai conseguir, ou alguma coisa do gênero, né? Então, a gente precisa justamente mudar o verbo. Né? Porque na medida que a gente vai mudando o discurso, a gente também vai criando uma outra perspectiva. Porque a gente sabe que a palavra é a primeira coisa que a gente faz, né? No sentido de materializar uma possibilidade. Então, acho que a grande questão é hoje a gente perceber que sim, estamos todos na mesma página, sim, precisamos todos evoluir em relação a isso. E a gente, mais do que isso, precisa discutir possibilidades. Então, onde é que estão essas possibilidades? Onde é que a gente pode estar aprendendo? Onde é que os mais novos podem contribuir para que isso aconteça? E dentro das organizações, por exemplo, a coisa de criar programas cada vez mais multidisciplinares favorece muito de que a gente vá, aos pouquinhos, deixando de lado essa coisa que a gente estigmatizou, né? Então, na medida em que eu trago diferentes gerações para dentro de um contexto de uma mesma equipe criativa, por exemplo, né, e dou um desafio para que essa equipe multigeracional possa interagir, óbvio que a gente vai ver ali os talentos emergirem e vir efetivamente o que cada geração tem de melhor para contribuir para que o resultado seja ótimo. Né? Quando é que ocorre esse evento? Vai ser na semana que vem em Florianópolis e eu queria aproveitar a oportunidade aqui do Ver Mais para convidar todo mundo. As inscrições são gratuitas, então esse é um grande chamado assim do Festival SGB, é a possibilidade de acesso gratuito. Já tem mais de 1.900 pessoas inscritas. Como é que faz? Qual é o arroba? Direto no Google, né? Tu chama por Festival SGB, S de sapo, né? G de gato, B de bola. E já faz a inscrição direto. Então tem uma programação super variada, são muitas palestras, várias dinâmicas que vão favorecer discursos diferentes, porque como o tema é coexistência e a grande proposta, né, do sistema do SGB é justamente de propiciar esses diálogos, né, aproximar públicos diversos para que a gente possa achar soluções para problemas comuns. Eu não tenho dúvida de que o festival desse ano vai ter uma entrega muito potente, como teve nos anos anteriores. Quer dizer, a gente já está na 13ª edição e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E eu estou honradíssima de poder participar. Com a Lúcia, o sucesso! Foi um prazer te receber. Volte sempre, tá, querida? Eu que Obrigada. agradeço e fica aqui o convite para que todo mundo se inscreva e esteja lá conosco.